Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos abordar hoje aqui o tema de conhecimento do corpo humano, tá? Na série Navegando aí na Anatomia, conteúdo sempre alinhado à nossa Base Nacional Comum Curricular. Os materiais para a construção desse conteúdo foram em cima principalmente dos atlas de anatomia do Netter, Anatomia Geral, e Fisiologia Médica do Guyton. Bem, sistema ósseo, ou também conhecido como sistema esquelético. Então, o nosso corpo humano possui 206 ossos e o esqueleto humano em formação, um bebê, até 270 ossos, tá? Então, por que a gente tem menos ossos aqui na idade adulta, por exemplo? Porque diversos ossos de menores estruturas, eles vão se fundindo. Um grande exemplo é o crânio, na qual pequenos ossos, quando se fundem, formam um osso. Então, essa conexão óssea que ocorre ao longo do desenvolvimento humano faz essa contagem reduzir, tá? Então, ele tem ação principalmente de proteção e locomoção. Temos dois tipos de esqueleto, esqueleto apendicular e o axial. Então, o apendicular aqui auxilia na sustentação e movimentação, e o axial, que é esse esqueleto do centro, aqui ele está muito relacionado à proteção. Então, a gente observa o crânio, tá? Protegendo, por exemplo, o cérebro, a nossa coluna vertebral, protegendo principalmente a nossa medula, tá? O arcabouço costal, os órgãos que aqui estão, então os pulmões, coração, trabalha muito nesse sentido também, tá? E toda essa estrutura também para fixação de músculos para gerar movimento. Então a gente tem aqui a estrutura óssea do ser humano. Bem, então vamos falar um pouquinho do esqueleto axial, tá? Em média 80 ossos, trabalha com proteção e sustentação, dividido basicamente em três partes: cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. O crânio, né? A gente tem ossos do ouvido interno, ossos da face, 12 pares de costela, sendo elas 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Então, as flutuantes estão aqui embaixo, inclusive são costelas que tem pessoas, por exemplo, que fazem cirurgia para retirar, para ficar com a cintura mais modelada, o que não é indicado, tá? São 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Então, a gente tem aqui uma imagem mais didática, tá? Em separação da coluna cervical, da coluna torácica e da coluna lombar. Lembrando que cada uma delas possui curvaturas específicas que são muito importantes para a absorção de carga, tá bom? Bem, então a gente tem aqui o arcabouço costal e uma demonstração justamente de músculos que se fixam para a movimentação. Então, desde músculos que estão fixados aqui nas costelas, até mesmo um exemplo aqui, o ECOM, que é o esternocleidomastoideo, que é um músculo que trabalha com movimentações principalmente de cabeça, tá? Temos aqui as vértebras C1 e C2. É importante salientar que as duas primeiras vértebras cervicais, elas são muito importantes de serem avaliadas principalmente com pessoas com síndrome de Down. Existe um diagnóstico chamado hipermobilidade de C1 e C2, na qual pessoas com síndrome de Down possuem, às vezes, uma frouxidão ligamentar. Então, há uma instabilidade nessa região. Então, deve-se evitar, quando esse diagnóstico é positivo, por exemplo, exercício de rolamento ou muita carga aí na região cervical. Esqueleto apendicular. Então, o esqueletinho aqui para movimentação principalmente. Reúne ossos dos membros superiores, membros inferiores, cintura escapular e pélvica. É dividido basicamente em duas partes, superior e inferior. O superior a gente tem escápula, clavícula, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falanges, proximal, distal e medial. Então, falanges são os ossinhos aqui da mão, tá? Húmero é o grande osso aqui do braço. Então, a gente tem essas estruturas. Inferior, pubis, isquio, ilho, fêmur, que é o maior osso do corpo humano, patela, tíbia, fíbula, que são da canela, tarso, metatarso, falanges proximal, distal e média, que estão nos pés. Aqui a estrutura também esquelética, já com ação muscular, tá? Bem, na classificação de tipos de ossos, nós temos longos, planos, curtos, sesamoides e irregulares.
Então, observe aqui outra imagem, os pneumáticos que têm relação direta com a respiração. Então, são ossos, por exemplo, que vão fazer o aquecimento aí e umidificação desse ar para que ele chegue numa temperatura ideal para o seu pulmão. Ossos sesamoides aqui como a patela, irregulares, vértebras, tá? Ossos longos, a gente tem um exemplo aqui do fêmur, do húmero. Ossos curtos aqui, tarso e carpo, lembrando que carpo são ossos do punho e tarso são ossos do tornozelo. E ossos planos como a escápula. Essa parte aqui é muito importante a gente compreender, principalmente porque ocorre uma perda de massa óssea acentuada nas mulheres, tá? Bem, o corpo tem um processo natural de renovação do esqueleto, então a cada 10 anos você tem um esqueleto completamente novo. Eu estou com 36 anos, então estou na minha terceira geração óssea, tá? Nós temos algumas células importantes para a gente observar. Os osteócitos, que são células maduras derivadas do osteoblasto, tá? Ficam lá na matriz óssea. Os osteoblastos, que são células que fazem colocação de osso. E os osteoclastos, que são células que digerem, eles retiram ossos. Então, olha aqui, ó, o osteoblasto está colocando aqui, ó, um tijolinho de osso. E o osteoclasto, ele tira, por exemplo, um tijolinho de osso. O que acontece é que quando você está numa idade mais avançada, o osteoclasto ele retira uma quantidade maior de osso do que o osteoblasto coloca. E esse desnivelamento gera, por exemplo, um início com a osteopenia e depois a osteoporose, tá? Então, ó, o osteoblasto, responsável pela produção orgânica da matriz, colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas, tá? Mineralização óssea. E os osteoclastos digerem a matriz óssea. Então, isso aqui é importante, por exemplo, numa contração muscular, que você precisa de íons de cálcio, por exemplo, tá? Bem, matriz óssea, parte orgânica e inorgânica. Então, a gente tem na inorgânica aqui íons de cálcio e fosfato. E na orgânica, colágeno tipo 1, tá? E a gente tem aqui uma imagem bem legal de se observar. Aqui, por exemplo, um osteoclasto, ó. Isso está acontecendo agora aí com você. Ele vai comendo um pouquinho de estrutura óssea e o osteoblasto ele vai colocando a estrutura óssea depois no local. O único problema é quando há um desnivelamento, quando o osteoclasto começa a atuar um pouquinho mais, que a gente vai ver que ocorre muito em mulheres, principalmente pós-menopausa. Bem, aqui é de forma didática para explicar o que acontece, por exemplo, na osteoporose. Você tem no osso normal aqui, o osteoclasto tirando aqui um tijolinho e o osteoblasto colocando um tijolinho. Brasil, segue o jogo, tá tudo normal, o processo está igual, tá? Agora, na osteoporose, imagina aqui, ó, com uma dinamite, ele vai tirar muito mais do que um tijolinho. E o osteoblasto continua colocando um. Então, isso aqui começa a ficar desnivelado. Você começa a perder mais tijolinho ósseo do que colocar. Por isso, osteoporose, você vai perdendo essa densidade óssea, tá? O que você tem que fazer? Principalmente atividade física e mulheres pós-menopausa procurar um médico para ver a possibilidade aí de uma reposição hormonal. Então, a osteopenia é uma condição caracterizada pela diminuição da densidade de mineral dos ossos, que precede a osteoporose, tá? Tem relação com os níveis de estrógeno no organismo, que é o hormônio feminino, lembrando que estrógeno homens e mulheres possuem, só que homens possuem uma quantidade muito maior de testosterona e mulheres progesterona e estrogênio, tá? O hormônio feminino também é presente em menor quantidade nos homens. Estrógeno ajuda a manter o equilíbrio entre a perda e o ganho de massa óssea. Imagina o seguinte, que o estrogênio é como se ele freasse a ação osteoclasta. Então, o osteoclasto ele fica ali com uma ação diminuída com a presença do estrogênio. Na menopausa, a mulher tem uma perda hormonal, ela tem uma redução na sua quantidade hormonal. Então, é como se fosse aquela mãe que não deixa o filho sair para brincar, fica retendo ele ali. Após os 40 anos, essa mãe começa a não fiscalizar mais a saída do filho esse, o osteoclasto, que vai retirar estrutura óssea, e quando ela sai de jogo, o osteoclasto começa a comer muita estrutura óssea. Bem, a gente observa aqui, ó, que realmente nas mulheres, né, você tem uma perda hormonal, então o nível de estrógeno ele vai baixar. Os ossos se modificam ao longo da vida, então a gente observa aqui genética, boa nutrição, exercício físico, bons níveis de hormônio ajudam a reduzir a incidência dessa doença. Então olha aqui, gente, uma estrutura óssea normal, e olha como é que o osso fica muito mais poroso, tá? Uma estrutura de um osso com osteoporose. Então, por isso que esse osso fica mais frágil, uma queda muitas das vezes vai ser mais propenso aí que essa pessoa tenha uma fratura.
E vamos olhar um pouquinho na bibliografia, na literatura, o que ela traz para a gente de confirmação desses dados, tá? A gente observa aqui que a maior causa da perda óssea relacionada à idade é provavelmente um decréscimo na formação óssea a nível celular, resultado da eficiência diminuída dos osteoblastos, que são as células que colocam o osso, tá? Indivíduos da raça negra possuem maior pico de massa óssea, então as pessoas negras, mesmo perdendo massa óssea, elas conseguem ter aí uma sobrevida maior. Por quê? É como se você fizesse uma poupança. Então, quem é branco rendeu, por exemplo, na poupança R$1.000. O negro, ele rende lá 3.000. Então, quando você perde dinheiro, a pessoa negra ela consegue, mesmo com a perda, se manter com uma quantidade de dinheiro mais estável, tá? Isso acontece com a estrutura óssea. Então, quando eles perdem estrutura óssea, como eles atingem um pico maior, eles acabam sentindo um pouco menos. A deficiência estrogênica causada pela menopausa é considerada um dos principais fatores de risco para a osteoporose em mulheres. Os estrogênios, por sua ação antirreabsortiva, atuariam prevenindo a perda de massa óssea, diminuindo o risco de fraturas. Então, aqui é uma explicação de que, de fato, o estrogênio ele é um hormônio importante aí para que a gente possa perder menos massa óssea. Bem, aqui mostra para a gente, uma outra forma de remodelação é o efeito pisoelétrico, ou seja, carga na sua estrutura óssea. Devido à compreensão do osso, gera um potencial negativo, tá? Gera fluxos dentro dessa estrutura óssea que estimulam a atividade osteoblástica. Então, quando você vai para a academia e você faz lá um movimento, esse músculo está inserido numa estrutura óssea. E essa ação mecânica de puxar o esqueleto para movimentar, ele já está fazendo com que você tenha um processo metabólico para fortalecer essa estrutura óssea. Ao caminhar, quando você fica na posição ortostática, a ação da gravidade ela incide ali uma carga na sua estrutura óssea, com que faz que você tenha que melhorar esse componente ósseo. Então, se movimentar, atividade física no geral, ela é muito importante para garantir uma sobrevida maior para o seu esqueleto. Bem, dentre esse trabalho aqui também ele coloca para a gente, foi desenvolvido com base nos pressupostos que a contração muscular e a ação da gravidade são as duas primeiras forças aplicadas no osso. Se uma dessas forças é reduzida, eliminada ou aumentada, a quantidade de mineral ósseo é afetada, modificando a estrutura. Então, gente, mais do que comprovado que você precisa se movimentar para ter uma qualidade óssea, tá ok? Bem, eles fizeram também aqui um estudo com um grupo de controle e um grupo que fez atividade. Então, imagina que eles pegaram um grupinho, colocaram lá fazendo atividade física e um grupo que não fez atividade física. E olha que legal, no resultado final, o grupo de controle, em relação ao experimental, tá? Houve um aumento no grupo que fez atividade física de 2,3% no componente de mineral ósseo. A galera que não fez atividade teve uma perda de 3,3% no terço distal do rádio, tá? Que é um osso que fica aqui, no antebraço. Lembrando que polegar está na direção aqui do osso do rádio, tá ok? Bem, como é que eu faço essa adaptação óssea? Brincando, correndo, caminhando, qualquer tipo de esporte, seja ele de invasão, qualquer categoria de rede, técnico combinatório, andar de bike, atividades aquáticas das mais diversas, natação, hidro, algum esporte aquático também, musculação funcional, tá? Bem, função dos ossos aqui, sustentação e proteção do corpo, locomoção, produção de células sanguíneas, armazenamento de minerais como cálcio e fósforo. Então, o osso também tem essa função de armazenamento, tá ok? Bem, atividade física aumenta a força óssea, aumenta a ação dos osteoblásticos, células que colocam o osso na sua estrutura, aumentam a resistência óssea e previne fraturas. Uma curiosidade muito legal é a gente poder observar o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, o osso da sua coxa, e os menores ossos do corpo humano, que cabem aqui numa falange, a falange distal aqui do dedo, que é a bigorna, martelo e os trípodes. São ossos que estão principalmente envolvidos aí com a mecânica da audição. Então, a gente observa aqui que quando você recebe uma vibração sonora, né, o escutar depende muito da captação e interpretação dessa carga sonora por essas três estruturas ósseas, tá? Que passam aqui para a estrutura do sistema nervoso, que vai fazer aí a codificação desse som. Então, qualquer tipo de problema que você tenha nessas estruturas ósseas pode interferir diretamente aí na sua audição. Bem, gente, ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro esse apanhado aqui simples, tá? Resumo
mas que para você possa ter uma noção do sistema esquelético, as funções, quais os ossos que o compõem. E eu espero que você tenha saído dessa aula aqui já com conhecimento de anatomia básico para que você possa aprofundá-lo ao longo do processo, ok? Fiquem com Deus.